Fluminense perde de 1-0 aqui, estamos direto da La Fortaleza aqui, estádio do Lanús aqui atrás. Fluminense perde de 1-0 pro Lanús, primeiro jogo das quartas de final, né? Nem tudo tá perdido, a gente ainda tem um jogo na próxima terça-feira no Maracanã, diante da nossa torcida. A gente sabe da força da nossa torcida, mas a gente vai precisar dela, porque é um time que vem oscilando muito e vem irritando o torcedor, e é disso que a gente vai falar aqui, tá? Não vai rodar a vinheta hoje, tá sem clima nesse pós-jogo, um jogo de mata-mata importante, onde a gente não pode perder, mas eu vou pedir para você, se puder, não é pelo resultado do Fluminense, mas quem puder, deixa o like, se inscreve no canal, que ajuda muito a gente continuar esse trabalho aqui. São 59 jogos com o jogo de hoje, todos os jogos de jornada foi, e tudo isso é graças a vocês, né? Desculpa estar posicionando, mas é porque lá dentro do chat tá muito barulho, e aqui tem esses refletores e acaba ficando a luz assim, mas tá dando para você conseguir ver bem, né? Vamos falar do que interessa, que na verdade não sei se interessa muito, mas é da partida de hoje. É um jogo onde o Fluminense, eu não tenho nada contra, de verdade, que eu vou falar algumas coisas, não tenho nada contra o Renato escalar 3 volantes, acho que é um jogo fora de casa, apesar do Fluminense ser muito mais forte que o Lanús, é um time copeiro, um time que perde pouco aqui, uma pressão realmente muito grande da torcida, boa torcida do Lanús, sendo bem sincero, é uma pressão grande, acho que pode entrar com 3 volantes e sentir o jogo. Mas a gente entra com 3 volantes, sofre uma pressão normal nos 10, 15 primeiros minutos, depois equilibra o jogo e depois começa a mandar na partida no primeiro tempo. Claro, sem a efetividade que a gente quer, porque nosso ataque meio que não é muito amigo do gol, né? Principalmente o nosso centroavante nessa temporada. Mas se a gente parar para analisar o primeiro tempo, os chutes dele são todos chutes. Assim, o Fábio não teve trabalho hoje. Não teve uma defesaça do Fábio em nenhum momento. E se a gente parar para analisar, o Martinelli finaliza de dentro da área no primeiro tempo, o René finaliza dentro da área, o Nonato finaliza dentro da área. A gente teve chance de abrir o placar no primeiro tempo. E aí a hora do Renato ver, assim como ele olhou contra o Bahia e a gente elogiou ele, acho que, cara, dá mais. Dá pra botar o time mais pra frente. Dá pra tentar uma Costa sem mexer na estrutura toda do time. Mas não, ele volta com o normal, ele volta entendendo que o 0-0 não é um resultado ruim, e não era um resultado ruim o 0-0. Mas dá pra buscar mais, dava pra buscar mais. O Lanús começa a gostar do jogo, um segundo tempo horroroso do Fluminense, e aí o Renato, nem acho que ele recua o time, tá? Mas ele não quer atacar. Quando ele tira o Martinelli, coloca o Bernal, e tira o Soteldo e coloca entra o Soteldo no lugar do Serna, na metade do primeiro tempo, ali com 20 minutos do segundo tempo, com 20 do segundo tempo, ele diz que é mais do mesmo, só que a gente esquece uma coisa. A diferença técnica do Martinelli pro Bernal é monstruosa. A diferença técnica do Serna pro Soteldo não é monstruosa, mas é porque o Serna não é muito técnico. Mas é um cara que entrega recomposição na marcação, um cara que entrega velocidade, coisa que não entrega o Soteldo. Então é realmente muito preocupante. A gente vai falar desses jogadores mais, tá? E aí a gente se perde, né? Vou falar também da saída do Martinelli, que é impressionante o que o Renato faz na saída do Martinelli. E aí, na reta final, ele tenta colocar o time um pouco mais para frente, com alterações de jogadores que a gente gosta, né? Entra Germancano, que aí é mais questão de idolatria mesmo. Entra o Fidelis no lugar do Guga que deveria ter saído. Eu vou falar dos jogadores. E entra o Acosta ali no lugar do Nonato, na reta final. Até a gente cria uma boa jogada que entre o Fidelis, o Germancano, o Acosta, Fidelis e Germancano criam uma jogada que é o escanteio, e no contra-ataque no escanteio a gente toma um gol. E aí a gente toma um gol com a participação efetiva de Cano, que não faz a falta. Confesso que a galera falou do Fidelis, mas eu não vi o que o Fidelis errou no lance diretamente. Posso estar errado aqui, não vi o replay várias vezes ainda. Mas Bernal é impressionante, e o Soteldo um pouco também, mas o Bernal é impressionante como ele deixa o jogador do Lanús passar, e parece só falta ele oferecer um café pro jogador. E a gente perde de 1-0. E aí é o que eu falo que é irritante, porque a gente pode perder um jogo aqui, mas e acho que pode ter começar com uma postura um pouco mais conservadora. Mas o jogo estava se desenhando pra gente querer atacar, pra gente tentar. E o Renato foi pro all-in, que no Maracanã a gente consegue. Segura um 0-0 que no Maracanã a gente ganha. A gente pode ganhar, e acho que vai ganhar. Diante da nossa torcida, acho que a gente faz um 2-0 e passa pra semifinal. Mas não é porque vai passar que tá tudo certo.
O Renato, o que mais me incomoda é como torcedor, quando o Renato o time não tá bem e ele olha pro banco. Assim, sendo bem sincero hoje, eu torço pro Renato não mexer. Porque parece que ele só sabe treinar 11 jogadores. Porque entra, todo mundo entra mal. Isso eu não tô criticando os caras, não. Tô criticando o Renato. Aí o Renato me tira o Martinelli, que é um pilar do nosso meio de campo. E ele alega na coletiva que achou que o Martinelli estava cansado. Mas quando foi perguntar pro Martinelli após o Martinelli sair, mais uma vez, após o Martinelli sair, o Martinelli disse que estava tudo ok. Que não estava cansado. Ele poderia ter perguntado dentro de campo. Não seria uma coisa um pouco mais óbvia dele fazer? Perguntar dentro de campo? Então, assim, é um erro, chega a ser um erro infantil e grosseiro do Renato. E aí, dos jogadores que entram, a gente precisa falar de dois específicos, né? Falar do Bernal. O Bernal, eu tenho a sensação, eu já falei isso algumas vezes, e não é brincadeira, tá, gente? Sabe quando você vê uma roda de bobinho, os jogadores aquecendo no Maracanã, quem chega cedo consegue ver sempre, então em brincadeiras suas que você já viu, o bobinho, né, o cara que fica no meio tentando pegar a bola, sempre é um cara um pouco perdido, ele vai afobado o tempo inteiro, porque tem 8 caras tocando a bola, e esse é o Bernal dentro de campo. O Bernal tá sempre afobado, tá sempre mal posicionado, sempre taticamente muito ruim, e eu não consigo entender, parece um jogador meio esquisito dentro de campo. Não consigo ver o Bernal como primeiro volante, não acho um cara com mordida para primeiro volante, não acho um cara tão técnico no volante, acho que ele até finaliza bem, faz uns bons lançamentos, mas precisa muito mais para a expectativa que a gente tinha do Bernal. O Soteldo, cara, eu vou falar de um jogador antes para falar do Soteldo. O Bernal, o Renato na coletiva diz que não trouxe o Santi Moreno. Vou fazer minha parte aqui, tá? Ele disse que não trouxe o Santi Moreno para a Argentina, o que a gente vai lembrar que o Fluminense gasta 27 milhões, tira um cara da MLS pro cara no primeiro mata-mata dele. Primeiro mata-mata não, né? Mas no mata-mata, 20 dias depois, ele não viajar. E o Renato, quando é questionado sobre isso, ele diz que tá tendo muito cuidado com o Santi Moreno, muito preocupado com ele, porque senão daqui a pouco a imprensa vai dizer que o Santi Moreno é ruim. E dá até o exemplo do Arias, que é um exemplo batido também, né? Que se servir para todo jogador, eu não posso comentar nenhum jogador antes dos 6 meses. E ele diz que a imprensa daqui a pouco vai dizer que o Santi Moreno é uma contratação ruim, vai pegar no pé dele. Então eu vou ajudar ele, dizendo para ele que a contratação do Soteldo é a contratação mais merda que o Fluminense já fez na história dele. É o pior custo-benefício. Que trazer o Soteldo, seu Renato, é um crime com o Fluminense. O Soteldo é um jogador horroroso taticamente. O Soteldo não faz gol há quase um ano. O Soteldo no Fluminense, em todo esse tempo, deve ter uns 300 minutos jogados, ele deu 2 finalizações para fora. O Soteldo não participa de uma criação de jogada. O Soteldo taticamente é nulo. E assim, o Soteldo é o único cara que não é culpado disso. Aliás, é um gênio o Soteldo. Porque o Soteldo não enganou ninguém. O Soteldo, ele faz uma temporada boa no Santos faz 5 anos, 4, 5 anos. E ele vive de jogos de jogos esporádicos que ele consegue jogar um bem nota 6,5, 7. Não é que ele decide um jogo. Mais uma vez, o Soteldo é um atacante que não faz o gol há um ano. Se eu não me engano, faz um ano agora em outubro. Eu nem pesquisei isso aqui. Não precisa. O Soteldo é muito ruim. E o Fluminense pagou 30 milhões por metade do Soteldo. E no final desse ano, se não vender o Soteldo, tem que pagar mais 12 milhões, se eu não me engano. Então, assim, eu tô deixando bem claro que a torcida toda acha o Soteldo ruim, que a imprensa toda acha o Soteldo ruim. Então, para você, não precisa colocar o Soteldo. Tenha cuidado com o Soteldo também. Ai, filho, mas já investimos dinheiro. Eu prefiro perder esse dinheiro do que ver o Soteldo em campo. Não é à toa. Assim, claro que não é tudo na conta do Soteldo, mas não é coincidência que o Soteldo estreia contra o Chelsea, a gente perde. Ele chega machucado, é um cara que se machuca muito, vale lembrar pelo histórico dele, é um cara com disciplina tática ali, já falado pelo Pedro Caixinha, pelo técnico, é um cara que não sabia nada taticamente, falando do Soteldo, é um cara que já curtiu comentários quando a torcida começou a pegar no pé, daqui a pouco ele vai fazer isso com a gente, tá? Já curtiu o comentário, diz que foi sem querer da torcida rival, falando mal do time que pagava o salário dele. Então é um cara bizarro de você ter no elenco. E esse jogador não é coincidência chegar machucado, o Fluminense vai ganhando jogos e quando ele estreia contra o Chelsea, o Fluminense perde. E depois ele joga contra Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, São Paulo e o time perde. E aí contra o Inter ele se machuca e depois ele joga contra Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, São Paulo e o time perde.
E aí contra o Inter ele se machuca e o time ganha. E o Fluminense emenda 6 jogos sem perder. Mas aí ele volta contra o Red Bull Bragantino, o time perde. E aí ele joga contra Santos e contra o Bahia lá e o time também não ganha. E aí ele vai pra Venezuela jogar pela seleção. E aí quando ele volta, o Fluminense ele não consegue voltar e a gente ganha do Bahia. E aí contra o Corinthians e hoje ele entra, a gente perde. É assim, você pode achar que é muita coincidência, talvez seja muita coincidência, mas vale reforçar, o Soteldo é horroroso e o Soteldo não pode jogar no Fluminense. Então, eu sei que estou gastando muito tempo até com esse 1,5 m de gente, mas é bom reforçar isso, que é a pior contratação da história do Fluminense. E quem tem culpa isso é o senhor Mário Bittencourt e o senhor Renato Gaúcho. O Soteldo não tem culpa. Porque o Soteldo nunca mentiu, tá bem claro quando vê o Soteldo, todo mundo sabia que o Soteldo era isso, mas o Fluminense insiste. De resto, hoje, cara, a gente tem um centroavante que assim faz até um pivô bom, jogou bem, se apresentou, mas tem falta de tesão em chutar, que é uma loucura. Na zaga se postou bem hoje, o René acho que fez um bom jogo, o Guga hoje mal, mas o Guga na zona mista diz que já tá por detalhes, por renovar o contrato. E aí o Fidelis, ano que vem a gente não vai usar o Fidelis, porque o Guga vai renovar o contrato, Samuel Xavier com razão vai continuar no Fluminense, tem contrato renovado, e o Fidelis que vem se destacando nos poucos jogos que entra, quando entra, não vai ter oportunidade, e aí o empresário vai bater na porta e pedir para ele sair, e a gente vai perder um lateral, que nem sei se vai ser grande jogador, mas é trocando pelo Guga, tem necessidade, não tem nada contra o Guga, fez uma partida ruim, já fez partidas boas, mas, cara, tá aí, tá na porta, de novo. Oportunidade de você não renovar. E por que renovar? Então, é 1-0 muito frustrante porque bateu na porta do Fluminense a oportunidade. O Renato não quis pegar. Ele quis fazer a brincadeira de ir pro all-in no Maracanã. Ele tá brincando muito de all-in, né? Ele tá brincando que a gente vai ser campeão e não precisa do Campeonato Brasileiro, e ignorando o que aconteceu com o Atlético Mineiro na temporada passada. Espero que não aconteça com o Fluminense, mas deixa eu te contar, contra o Barradão, contra o Vitória no Barradão, nesse final de semana, provavelmente a gente vai passar raiva. A gente tem muitos jogadores de reserva. A gente pode ganhar? Pode, porque o time do Vitória é ruim. Ruim que eu digo, tá brigando lá embaixo. A gente pode ganhar, mas a gente vai passar raiva. Já tô avisando pra vocês, tá? E aí no Maracanã, diante da nossa torcida, que a nossa torcida pegue esse time e leve pra semifinal. Porque ela não merece ver essas decisões erradas e assim, e uma coletiva que só o Renato sabe das coisas. O resto a gente não sabe, você aí de casa não sabe. Quem sabe das coisas é só o Renato Gaúcho. Tamo junto. Mais uma vez, deixa o like, se inscreve no canal e deixa aqui seu comentário sobre mais uma derrota do Fluminense que não tinha necessidade. Eu acho que é esse o ponto que a gente precisa falar aqui.